Resumo da semana. Estamos mais uma vez com o Antônio Vital, repórter setorista do plenário da Câmara dos Deputados, aqui da Rádio Câmara. Tudo bem, Vital? Como vai? Olá, Mauro. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, né? E quem nos assiste, né? Na TV Câmara, pelo YouTube. Bem, essa semana foi curta, mas temos aí alguns destaques, né? Começando pelo projeto que aumenta a pena para quem praticar crime de racismo contra mulheres e idosos. Como é que foi isso, Vital? Bom, Mauro, em 1989, uma lei criou um crime de... Não é um crime de racismo, é um crime de injúria racial. Na verdade, quando uma pessoa ofende a outra em função de raça, etnia, até mesmo lugar de procedência, esse crime é equiparado ao racismo e hoje ele pode acarretar para a pessoa que comete esse crime uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Esse projeto ele aumenta a pena nos casos em que essa ofensa, essa injúria, que chama em termos jurídicos, né, no Código Penal, quando essa injúria atingir mulheres e idosos, essa pena pode ser aumentada em até 2/3. Ou seja, na verdade, uma pena que seria de 5 anos no máximo, aumenta para mais de 8 anos quando ela é dirigida a pessoas idosas ou a mulheres. Esse projeto causou uma certa discussão no plenário, apesar de ter sido aprovado depois de maneira simbólica, porque deputados, principalmente da oposição, criticaram o fato de haver uma discriminação, que eles chamam de discriminação dentro da proposta, que seria de tratar de maneira diferente mulheres e pessoas idosas. Então, deputados, principalmente do PL e do Novo, disseram que a lei deveria valer o mesmo para todos. A justificativa para a apresentação dessa proposta, que foi defendida pela relatora, deputada Dayana Santos, é que as mulheres e as pessoas idosas são as pessoas mais vulneráveis e precisam de uma atenção maior, uma proteção maior da legislação. Existe uma pesquisa, por exemplo, do site Jus Brasil, que indica que 60% das pessoas vítimas desse tipo de crime de injúria, elas são mulheres. Por isso, o projeto trata de maneira diferente mulheres e pessoas idosas, que são a maioria das pessoas afetadas e atingidas por esse tipo de injúria racial. E esse projeto foi aprovado aqui na Câmara e já seguiu para o Senado. Seguiu para o Senado agora. Outro projeto cria um certificado para o lítio produzido com menor impacto ambiental, chamado lítio verde. Como é que isso vai funcionar, Vital? Bom, o lítio, você sabe que é um mineral que é usado hoje, está ficando cada vez mais importante nessa economia mais tecnológica que nós temos, porque ele faz parte, é um componente importante das baterias, tanto de celulares, de carro elétrico, né? Então, o Brasil hoje, ele ocupa a 5ª posição mundial na produção de lítio, com 2 milhões de toneladas por ano. Ainda é muito longe, por exemplo, do primeiro lugar, que é a Austrália, com 60 milhões de toneladas. A tendência é que cada vez haja mais mineração de lítio, maior produção. Então, esse projeto foi apresentado com o objetivo de incentivar as próprias mineradoras a usarem métodos mais eficientes e que emitam menos emissões, menos gases do efeito estufa. Hoje, para produzir 1 tonelada de lítio, são emitidos 35 toneladas de CO2, que é o dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo aquecimento global. Esse projeto foi apresentado pela deputada Adriana Ventura, do Novo, e ele prevê uma certificação voluntária, ou seja, não vai ser obrigatório, a mineradora pode aderir ou não. Ele prevê que os critérios para... Ele fala genericamente que realmente precisa ter um modo de produção mais eficiente, com menos emissões, mas os critérios mesmo serão ainda definidos por um regulamento do governo federal. Esse projeto foi aprovado também de maneira simbólica. O argumento principal de quem defende é que isso vai incentivar as mineradoras a adotarem procedimentos menos poluentes na extração do lítio e na produção do lítio, mas deputados principalmente do PSOL, criticaram o fato de esse certificado, primeiro, ser voluntário, segundo eles, não conter parâmetros suficientes que indiquem, por exemplo, quem vai monitorar isso, quais são as metas. Os deputados do PSOL criticaram a falta de uma regulamentação um pouco mais concreta e mais rigorosa para emissão desse certificado, que a empresa que usar o certificado pode dizer que está produzindo o chamado lítio verde, menos poluente. E a empresa, a mineradora, que tiver também esse certificado, poderá usar. Ela tem algumas obrigações, por exemplo, ela tem que apresentar publicamente os dados relativos à extração
E ela vai poder usar o certificado, por exemplo, até mesmo nas suas campanhas de comunicação, no seu marketing. Então, os deputados do PSOL consideraram que esse projeto, na verdade, ele não tem rigor suficiente e vai acabar sendo usado apenas para propaganda. Porém, a maioria do plenário considerou que é um incentivo importante, que as próprias empresas podem se autorregular para conseguir esse certificado, e isso pode ter um diferencial importante na produção do lítio brasileiro e até mesmo para vender no mercado internacional. Esse projeto foi aprovado também e seguiu para o Senado. E o último projeto é a criação de um prêmio para prefeitos que combatem o analfabetismo infantil. Como é que vai ser esse prêmio, Vital? Esse prêmio foi criado pela própria Câmara dos Deputados. Na verdade, a mesa diretora da Câmara apresentou um projeto de resolução, que é um projeto interno aqui, que cria uma medalha que será dada para os prefeitos que combaterem o analfabetismo infantil. Essa medalha chama Medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças. O plenário unanimemente considerou importante você conceder um prêmio para os municípios, para os prefeitos, no caso, como maneira de incentivar esses gestores a investir mais na alfabetização infantil. A justificativa dessa proposta é com base nos indicadores de alfabetização criado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Esse indicador chama Indicador Criança Alfabetizada. Como é que funciona? Ele mostra o percentual de crianças que atendem o padrão nacional de alfabetização. Para você ter ideia, em 2023, esse indicador ele tem metas. Em 2023, a meta era fazer com que todos os estados recuperassem o tempo perdido durante a pandemia, ou seja, fizessem com que esse indicador, que é a alfabetização das crianças, voltasse aos níveis de antes da pandemia. O resultado nacional deu 56% de crianças alfabetizadas nessa faixa etária, que na verdade ela pega aquelas crianças do segundo ano do ensino fundamental. Para quem é da nossa idade, o segundo ano do ensino fundamental é o antigo primeira série. Tem que traduzir. Porque o pessoal hoje sabe, né? Mas a gente tem que ter uma cooperação, tem que lembrar. Então, as crianças nessa faixa etária, hoje, no Brasil, 56% estão alfabetizadas de acordo com esse parâmetro desse indicador do INEP, né? Mas existem diferenças regionais. Por exemplo, a região sul, esse índice é de 67%, muito acima da média nacional. E na região norte, está bem abaixo, está de 50% apenas. As demais regiões estão mais ou menos perto de 56%. Então, existe esse parâmetro concreto, existe esse indicador, e a ideia aqui na Câmara é que todos os anos, no mês de outubro, serão concedidas medalhas para os prefeitos de 3 municípios por estado, os prefeitos que tiverem conseguido avançar na alfabetização de crianças nessa idade, nessa faixa etária, que é das crianças que estudam no segundo ano do ensino fundamental. E esse projeto, como é um projeto interno da Câmara, ele já foi aprovado, já está valendo, já vai ser, no próximo outubro já vai ser concedida essa medalha. Já tem a primeira premiação. Isso é uma maneira de se incentivar os prefeitos a investirem nessa fase muito importante da educação, né, que forma a base para o aluno conseguir isso, ir avançando até chegar na universidade. Todo o futuro, até a universidade. Exatamente. Isso foi o que aconteceu nessa semana, a semana mais curta, como você falou. Nas últimas semanas, o plenário tem enfrentado algumas dificuldades, com obstruções de alguns partidos, por exemplo, do PSOL, em função do pedido de cassação do deputado Glauber Braga, do PL, defendendo que seja votada a urgência do projeto da anistia para aqueles acusados de atos antidemocráticos. E, então, o plenário, nas últimas semanas, tem tido muita discussão política e um pouco menos discussão de projetos. Mas mesmo assim ele conseguiu essa semana 3 projetos nessa semana tão curta.